Inimigos do herdeiro, cuidado. O acampamento meio-sangue foi descoberto. Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura de Percy Jackson, né? E se trata do segundo livro, Mar de Monstros. Releitura feita com sucesso e aprovada. E mais uma vez aqui, gente, nesse segundo livro vamos aí acompanhar um pouco mais das aventuras de Percy Jackson, né? Depois que ele descobriu que era herdeiro, filho de Poseidon. Acho que está mais para filho do que simplesmente só herdeiro, né? E nessa segunda aventura aqui, né, a gente vai ver a inserção de dois personagens que são interessantes, né? A gente vai ver logo no comecinho, né, quando o Percy Jackson ainda está na escola, por exemplo, e está lá enfrentando mais monstros que aparecem ali, ele se depara com Tyson, um garoto muito alto, estranho, e que depois, no decorrer da história, vai descobrir que ele é bem mais próximo dele do que ele imagina, né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, porque mais uma vez, né? Acho que a essa altura do campeonato a galera já sabe quem é Tyson. E nisso acontecem os perigos lá dentro da escola. A Annabeth vem atrás deles, né? Para avisar que o acampamento meio-sangue está correndo perigo. E o que acontece? É dito aqui que lá no comecinho, nos primórdios, né? Da estadia de Annabeth lá no acampamento meio-sangue, ela, Grover, o filho de Hermes, que eu esqueci o nome, e mais a Thalia, que é a filha de Zeus. Então Percy descobriu que ele não é o único filho dos três grandes, né? Dos três grandes aí, Poseidon, Zeus e Hades, tinha a Thalia antes. A Thalia ela se sacrifica para que os três ali, né, pudessem chegar vivos até o acampamento meio-sangue. Aí o pai dela, Zeus, em retribuição a esse sacrifício que ela faz que nasça uma árvore, um pinheiro, algo do tipo, no lugar ali onde ela lutou, né? E esse pinheiro tem poderes mágicos ali para proteger todo o acampamento meio-sangue da entrada de monstros, né? Enfim, é uma barreira mágica. Só que acontece que logo que no comecinho a Annabeth fala que essa barreira foi envenenada, praticamente a árvore foi envenenada e a barreira está fraca, o que permite a entrada de monstros. Foi o que aconteceu. Eles chegando lá, Annabeth, Percy e Tyson, eles olham aquilo ali e falam, meu Deus, um monte de touros mecânicos, é descrito quais são esses touros, invadindo ali o acampamento, os meio-sangues lutando e tal. A segunda personagem que entra nessa história é Clarice, a filha de Hades, né? Ela faz meio que um duplo ali com a Annabeth. Ela luta, ela não dá o braço a torcer, né? Até porque ela é filha de Hades, então, digamos, eu achei um pouco estereotipada, né? Filha de Hades, ela tem que ser guerreira, não permite ali um fino de emoção, enfim. Então ela mostra ela lutando com eles, o Percy ajuda ela, o Tyson também ajuda. Aí o que acontece? A Annabeth fala pro Percy que o Tyson é um ciclope, né? Aí ele é acolhido ali dentro do acampamento meio-sangue, apesar de que as pessoas olham para ciclopes com um olhar não muito legal, porque eles não deixam de ser monstros, né? Apesar do Tyson ser digamos que eles colocam aqui um cíclope, o cíclope e o ciclope, de linhagem no bebê, né? Vamos dizer assim. Mas o Percy ainda se esquiva desses preconceitos, desse bullying que ele serve, que ele acaba tendo, né, a respeito do Tyson. Mas assim, ele se esquiva. E uma coisa que é interessante de notar, que em determinado momento ele meio que ele se questiona do porquê. Porque tudo isso está acontecendo com ele e que mesmo assim, indiretamente, eles também sofrem a rejeição que o Tyson está sofrendo. E chega assim até a gente pensar um pouquinho de que ele comprou de fato a questão da inclusão de Tyson dentro do acampamento meio-sangue, até que ponto ele também vai tomar as dores do Tyson. A gente tá pensando um pouquinho, porque tem certos momentos que ele meio que tenta se afastar um pouquinho dessa intriga que há, né, ali dentro do acampamento. E a gente percebe que sim, o acampamento meio-sangue também não tem nada de inclusivo dentro ali, né? E, enfim, o Chiron, por exemplo, ele é colocado como um dos responsáveis pela questão do envenenamento da árvore de Thalia, e ele vai embora.
né? Ele conversa ali com a Annabeth, faz ela fazer um juramento pelo rio Estige para não colocar o Percy dentro de aventuras, mas como ele é o principal personagem dessa saga, não tem como, né? De uma hora ou outra ele vai ter que ir. E engraçado que ele sai. E quem fica como, digamos assim, a mão direita do Dionísio, né, que é o dono ali do acampamento Meio-Sangue, é o Tântalo, ou Tântalo, eu não lembro a pronúncia. E ele me soa um pouquinho, eu tinha pensado, não, ele me soa um pouquinho Gilderoy Lockhart, mas não, ele está mais para Umbridge do que para Gilderoy, é uma pessoa colocada ali e que não é nem 100% simpática. Fazem ali uma corrida de bigas e a Clarice ganha, né? E, ou seja, ela é incumbida de achar a missão principal do acampamento Meio-Sangue, que é achar o Velocino de Ouro, né? Sugerido ali pela Annabeth, que tem poderes mágicos capazes de curar o envenenamento ali da árvore e salvar o acampamento Meio-Sangue. Só que assim, o Velocino de Ouro ele fica dentro de que eles chamam do Mar de Monstros, né? Uma região ali onde elas colocam onde é o Triângulo das Bermudas. As pessoas que tentam ir para lá não conseguem voltar, né? Mas mesmo assim tentam ir. Outra coisa que acontece aqui, paralelo à busca do Velocino de Ouro, que justamente acaba casando, né, com o objetivo da questão, é o Groover. Logo no comecinho, o Groover começa a ter contato ali com o Percy através dos sonhos. O Percy acha que é apenas sonho, assim, um lado onírico, deitou, sonhou, imaginou, mas não, é descoberto depois através ali das conversas com a Annabeth que o sonho que ele está tendo com o Groover é de fato uma comunicação real, no tempo real mesmo com ele, né? É uma ligação ali em que, como o Groover protege o Percy, onde eles têm ali, né? É como se fosse um voto perpétuo, só que através de sonhos, em que as pessoas têm uma ligação e essas pessoas estão unidas a ponto de causar uma morte de um a outro, caso algo dê bem errado. Enfim, aí o que acontece? Ele descobre que o Percy estava indo atrás do deus Pan, né? Como muitos sátiros vão, e acabou ficando preso na ilha de Polifemo. E justamente o Polifemo, outro ciclope dentro da história, há um duplo aí do Tyson, né? Vamos dizer assim. Justamente o Polifemo, ele tem o Velocino de Ouro, né? Ele é uma das vestimentas dele. Então isso que atrai, inclusive, outros sátiros que pensam que aquele poder do Velocino de Ouro, por exemplo, é a energia emanada pelo deus Pan. Eles caem nessa armadilha. Foi o que aconteceu com o Groover. Então você vai ver a Clarice, né, na primeira frente ali, indo em busca do Velocino de Ouro, e ali as escondidas, como quem não quer nada, mas tem um objetivo, o Tyson, a Annabeth e o Percy indo em busca para salvar o Groover, né, já que eles têm informações que podem ali ajudar, por exemplo, a Clarice na sua busca também, né. O Hermes entra dentro da história também para tentar ali, dando uns presentinhos para Percy que vão ser bem úteis no decorrer da história para ajudar, e principalmente a gente volta ao caso de família, que ainda há bastante nesse livro aqui, principalmente a respeito do Tyson também. Onde o Hermes tenta fazer com que o Percy converse com o filho dele, assim, que ele se importa, aquela coisa toda, enfim, caso de família. E nesse segundo livro, uma palavra que me deixou muito aqui, porque eu fiquei pensando muito a respeito disso, foi percepção. Né? Percepção, no sentido de que, por exemplo, a névoa. A névoa é dita aqui que uma ilusão que as pessoas que não são meio-sangues ou monstros, eles não conseguem ver, né? Acaba sendo distorcido, vamos dizer assim, não consegue ver a real dimensão das coisas. A névoa. E a percepção também aqui entra no questão do sonho, por exemplo, né? O Percy acha que o sonho é apenas um sonho e depois ele começa a ter a real dimensão do que é o sonho, principalmente ainda dentro da mitologia. Os sonhos são importantes na mitologia porque não é apenas a imaginação da pessoa enquanto ela dorme. É uma fonte de comunicação entre as pessoas, os mortais, os deuses, semideuses, com o metafísico, né? Com os deuses em si. E aqui tem muito importante. E também, assim, numa alegoria um pouco maior, onde vamos puxar aqui, a percepção da questão das pessoas, né? Principalmente a Annabeth, ela tinha um certo receio de Ciclopes por tudo aquilo que já aconteceu no passado dela, né? E quando ela se depara com o Tyson, por exemplo, que o Tyson é um Ciclope, para quem não sabe, não sei se eu já contei isso no começo, ela cria uma imagem do Tyson, né?
é resiliente a essa imagem, acaba de certa maneira às vezes sendo muito seca no tratamento com Tyson, que o personagem entende, e depois isso vai ali mudando um pouco a percepção, né? E eu acho que essa visão é interessante. Também a gente vê o Percy, a gente olha ele um pouco mais, a gente não vai, claro, falar que ele está totalmente maduro, mas a gente vê um pezinho a mais na escala da maturidade dele, principalmente a respeito como ele trata a Annabeth. E o capítulo da Cersei é um capítulo interessante. Eles chegam a uma ilha, quando eles estão lá no Mar de Monstros, em que está lá a Cersei. E ela puxa um assunto aqui que eu acho que, pelo que eu me lembro, a gente vai ver nos próximos livros também. A questão, por exemplo, do feminino dentro dessas histórias de heróis, né? Ela comenta aqui quando ela fala ela transforma o Percy ali, né, como dentro da história da Cersei, em que ela transformava os homens em porcos, né? Ela fala, ó, minha mãe é Hécate, a deusa da mágica. Conheço uma filha de Atena quando a vejo. Não somos tão diferentes, você e eu. Ambas buscamos o conhecimento, ambas admiramos a grandeza. Nenhuma de nós precisa ficar à sombra de homens. Ela fala depois lá embaixo, ainda para Annabeth, fique comigo, estude comigo, você pode se juntar à nossa equipe, tornar-se uma feiticeira, aprender a dobrar os outros à sua vontade, você se tornará imortal. Aí depois ela continua, você é inteligente demais, minha querida, pode fazer mais do que apostar naquele acampamento bobo de heróis. Quantas grandes mulheres heroínas meio sangue você pode citar? Aí a Annabeth fala, né, ó, Atalanta, Amélia Earhart. Ela, os homens ficam com toda a glória. O único caminho das mulheres para o poder é a feitiçaria. Medeia, Calypso, essas eram mulheres poderosas. E eu, é claro, a maior de todas. E a gente começa a pensar um pouquinho sobre a questão do papel da mulher dentro dessas mitologias, né? São sempre as deusas, a Eva tentadora, tudo isso, né? Aí onde o papel feminino acaba sendo de apoio ao herói. Então eu achei interessante essa discussão aqui dentro também. Um trecho pequeno, né? Mas a gente vê muito disso. A Annabeth ficou meio assim balançada, né, a respeito desse tipo de comentário. E o Percy começou a olhar para a própria Annabeth também, como um todo, de uma maneira diferente. A gente vê isso, né? E mais uma vez ele vai aqui trabalhar a questão de intertextualidade, né? Vai tratar aqui, por exemplo, do Jasão, né? O Jasão e os Argonautas. O que é mais engraçado é que, como a Clarice ganhou a corrida de bigas, ela vai ser incumbida de achar o velocínio de ouro, né? O que ela recebe de presente, por exemplo, do pai dela, né, de Ares, é um navio, um barco, onde ela vai fazer o papel ali de, entre aspas, de Jasão, e os seus argonautas não são nada mais que esqueletos, pessoas semi-mortas, enfim, nada parecido com os heróis da mitologia, do texto original da história de Jasão. Bom, fica a dica aqui desse livro, releitura feita com sucesso, bacaninha. Então vou tratar agora de ler o terceiro livro e quando eu acabar a gente conversa mais um pouquinho nesse projeto aqui lendo Percy Jackson. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.